Qual era a vida da senhora antes da fé, antes da chegada da igreja, enfim, antes de uma atitude de mudança de vida? Como que era? Bom, pastor, eu estou na igreja há 12 anos, né? Quer ficar com o microfone? Fica à vontade. Eu estou na igreja há 12 anos e já era casada quando cheguei na igreja. E eu posso falar que eu sou fruto de um sacrifício. Porque o pai dele chegou à Igreja Universal com a vida destruída, estava perdendo tudo, era viciado na bebida, viciado na maconha. E ouviu uma pessoa convidada, ele foi e começou a mudança dele. Mas por ele ter judiado muito de mim, por ele ter me perseguido muito, porque ele era extremamente ciumento, e me trancava em casa, saía com os amigos para beber, me traía. Então, nasceu uma revolta quando ele começou a vir à igreja, e eu mesmo vendo a mudança, pastor, eu não aceitava aquilo. Eu queria me vingar dele. Então, toda aquela paciência que eu tinha, eu passei a não ter mais, e ele falava uma coisa, eu falava outra, e começamos a brigar, e ele na igreja. E veio uma fogueira santa, na época eu nem sabia o que era fogueira santa, mas ele na fé dele, ele perseverou uns 6 meses orando por mim, e decidiu a minha conversão no altar. Eu lembro que ele foi para Israel na época, e o tempo que ele ficou em Israel, eu fiquei 10 dias sem dormir. Eu não era da fé, e ele foi com a igreja, e durante o tempo que ele ficou lá, eu fiquei 10 dias sem dormir. Quando ele voltou, nasceu um desejo no meu coração de ir para a igreja. Mas eu resistia, eu frequentei a casa dos impostos durante 14 anos. Então eu ouvia 2 vozes, a voz de Deus e a voz do diabo. Né? E a gente, como é carnal, a gente tende a ouvir a voz da carne mesmo. Não, se vinga dele, se vinga dele. E ouvir os amigos falando, não, se vinga dele, ele te maltratou. Mas o sacrifício dele foi maior. E eu, numa noite, eu creio que o meu encontro com Deus foi naquele dia. Eu falei com Deus, eu falei com Jesus pela primeira vez. Fala, Jesus, se é verdade, tudo isso que meu marido está falando, então o Senhor vai me colocar dentro dessa igreja, nessa cena. Eu acordei outra pessoa. E decidi caminhar junto com ele. E foi dali que tudo começou. Só que as coisas não acontecem de dia para a noite. A gente está há 12 anos na igreja, toda a fogueira santa, a gente está dentro, fazendo o nosso sacrifício. O Saminho é filho mais velho, deu muitos problemas para a gente, mesmo a gente estando na igreja, mesmo já sendo obreiro. O sacrifício que o meu marido fez na época foi dar um apartamento que ele tinha no interior, que por volta, há 12 anos atrás, valia uns 30 mil reais, mas ele fez pela minha conversão. Eu me converti, em 6 meses eu fui batizado com o Espírito Santo, e em 1 ano eu já era obreiro. Primeiro que ele. Então eu sou fruto do sacrifício. E dali para frente começou a guerra, porque o Seminho na época tinha uns 15, 16 anos mais ou menos, e a gente descobriu que ele estava viciado nas drogas, traficando. Então tinha assim, a gente não sabia o que fazer, a gente só podia usar a fé. Falar não adiantava, brigar não adiantava. Então o Seminho e o irmão dele me maltrataram muito, assim, porque eu era a parte mais fraca, né? Perseguia. Só não batia fisicamente, porque se fosse bater era covardia, né? Mas assim, moralmente, tudo que o senhor puder imaginar, ele falou para mim. Assim, uma coisa que eu lembro, ele entrando no meu quarto, chutando a porta, e falou assim, eu vou colocar uma mágoa muito grande no teu coração e vou tirar seu uniforme. Porque eu já era dele. Ele falava aquelas coisas e eu fechava a porta do meu quarto e orava. Porque não tinha outra opção. Eu lembro que eu ungia tudo. Eu fazia comida para eles em casa, quando eles chegavam da faculdade, tudo arrumadinho, tudo quentinho. Mas durante o dia, só Deus sabe o que eu ouvia. É pesado até falar, não vou falar no altar porque é pesado o que eu ouvia. E eu só tinha fé, eu só podia sacrificar, orar.
E foi nessa fé, pastor. Eu lembro numa fogueira santa, no ano de 2000, a gente chegou na igreja de que o meu marido perdeu muitas coisas, mas aí a gente começou a usar a fé, Deus foi restaurando e tal. E a gente tinha um dinheiro guardado, assim, para abrir uma empresa, para, sabe, era uma boa quantia, a gente estava até vivendo daquilo também, né? E Deus falou no meu coração, falou assim, olha, não adianta você fazer isso ou aquilo, ou seu marido fazer isso ou aquilo, é aquilo que eu tenho. Só que eu não podia chegar para o meu marido e falar, porque era uma coisa que ele tinha que tomar atitude, porque ele era o cabeça. Então eu comecei a orar, falei assim, Deus, fala com ele também. Né? E numa ida da igreja para casa, ele falou assim para mim, olha, eu vou fazer algo que vai mudar a história da nossa vida, vai mudar a vida dos meninos e tal. Eu falei assim, o que é? Eu falei assim, olha, eu vou pegar todo aquele dinheiro que a gente tem guardado e daria para sustentar pelo menos uns 3 anos na nossa casa. Posso falar o valor aqui? Pode. Era 170 mil dólares que a gente tinha guardado nos Estados Unidos. E meu marido foi gerente de banco durante muitos anos. Então ele tinha esse dinheiro guardado. E na época que a gente chegou na igreja, esse dinheiro estava preso. Ele não ia receber mais. Mas por Deus, pelo sacrifício que a gente já tinha feito antes, Deus fez com que aquele dinheiro fosse liberado. E a gente ficou vivendo daquilo, vivendo do trabalho dele, do meu trabalho e tal, usando a fé, mas aquele dinheiro estava guardado. E numa fogueira santa, Deus pediu tudo aquilo pra gente. Que hoje daria o quê? Uns 350 mil reais, né? Para muita gente pode ter não ser nada. Para mim hoje não é nada, entendeu? Mas na época doeu muito, pastor, porque a gente ia viver na dependência. Eu lembro que o pastor falava isso, você tem que ficar nas mãos de Deus. Está entendendo? Sim. Deus deu para eles. Olha como que é a coisa interessante. Deus pediu. Não adiantava ele, poxa, não adiantava fazer qualquer outra coisa. Eles poderiam rodar o mundo inteiro para querer agradar a Deus de outra maneira, que Deus não queria se agradar. Se Deus pediu aquilo, tinha que ter aquilo. Quem está entendendo, pessoal? Você está entendendo? Agora, poxa, é o desejo de querer agradar a Deus. É o desejo. Poxa, a pessoa sabe que uma vez ela agradando a Deus, Deus vai se agradar dela e vai mudar a história da vida dela. Como Deus se agradou de Abel e de sua oferta. A Bíblia não fala que Deus se agradou da oferta e de Abel, mas sim de Abel e da oferta. De Abel e de sua oferta. Porque ele fez aquilo que Deus mandou. Agora, essas pessoas que não vieram, como também muitas outras que estão até mesmo aqui, será que tem coragem de agradar a Deus? Quer dizer, quando a pessoa pega aquilo que Deus pede mesmo, dói. O que Deus pede, dói. E Ele nunca vai pedir algo para você que não vai doer. Ele sempre vai te pedir algo. Por quê? Porque ali você vai mostrar confiança. Se Ele te pedir algo que não vai doer, vai ser uma oferta. Vai ser uma oferta. Pode ser até mesmo uma barganha, uma troca. E não é isso que Deus quer. Deus quer uma vida entregue no altar. E pastor, mas daqui 6 meses Ele vai pedir de novo? Vai. Fala, gente. Vai. E depois de 6 meses? Também. De novo. E depois? Mais uma vez. Mas pastor, então minha vida vai ser sempre sacrifício? Vai. Mas vamos ver o resultado? Não, deixa ela continuar. Então quer dizer, doeu. Vamos lá, pode continuar. Doeu muito, né? Porque isso fica... não que a gente dependesse daquilo, mas era uma tranquilidade, né? Aquilo dava uma segurança. Dava uma segurança. Se de repente, sei lá, meu marido sair do trabalho, eu tenho aquele dinheiro, a gente vai se manter. Ele tinha uma vida boa, né? Tinha uma vida boa. Tinha 2 carros, zero na época, ele andava com o meu carro para cima e para baixo, para fumar maconha, entendeu? Saia dos amigos, vivia os meninos. Eu usufruía, sendo endemoniado, eu usufruía das bênçãos. Quer dizer, só ficava só no vácuo. Brincadeira.